próximo espetáculo do primeiro Festival de Teatro Online Feluma promete boas gargalhadas. E o responsável é o ator Marcelo Rica e seu personagem Jonas. E é com o Marcelo que a gente conversa hoje. Oi, Marcelo, prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Mayra. A felicidade está fazendo parte de um momento tão especial, né, na vida de todos os que estão em casa, que é levar um pouco de diversão e alegria para tornar esse momento um pouco mais leve. Pois é, vamos falar então de os homens querem casar e as mulheres querem sexo. De onde surgiu isso? Que tipo de visão o autor, eu imagino, tenha para ter construído esse monólogo? Bem, o autor, o Carlos Simões, né, ele baseou-se em pesquisa de sites de relacionamentos, onde percebeu-se que atualmente há muito mais mulheres buscando relacionamentos casuais do que relacionamentos mais duradouros. E também, do mesmo modo, né, os homens, né, com medo de ficar para titio agora, já que as mulheres estão cada vez mais à vontade, saindo mesmo desse contexto matrimonial, vamos dizer assim, eles que estão agora pedindo para as mulheres, pelo amor de Deus, casem comigo. Pois é, então vamos falar mais um pouco sobre esse monólogo, sobre esse espetáculo que tem 10 anos, que está há 10 anos em cartaz, sucesso de público, né? E que leva realmente muita diversão para a plateia. Queria que você falasse um pouquinho de como é que é o Jonas, quem é esse personagem? Então, o Jonas ele está falando muito das suas dificuldades, vamos dizer assim, né, de encontrar esse par perfeito, né, porque ele é um homem romântico, desse que já não existe mais na nossa sociedade. É aquele que quer levar café da manhã à cama, que quer dormir de conchinha, que quer convidar para um jantar à luz de velas. E ele tem muita dificuldade atualmente, porque as mulheres já querem algo que seja um pouco mais direto, que seja um pouco mais objetivo. E ele, com esse romantismo todo, acaba não tendo as suas tentativas, digamos que, atendidas num primeiro momento. Ele seria aquela mulher que a gente vê nos filmes, geralmente as mulheres, né? Indo aos casamentos, querendo os buquês. Aí é o Jonas que faz esse papel nesse espetáculo. O Jonas ele corre atrás e assim, ele está sempre junto das mulheres querendo pegar todos os buquês. Seja em casamento de conhecido ou desconhecido, o Jonas está lá na luta porque ele quer ser o próximo a casar de toda maneira. Agora, esse espetáculo também, apesar de ser uma comédia muito divertida, também chama atenção para esse empoderamento feminino, né, o Marcelo? Porque mostra essa mulher hoje que se assume, né? Com certeza, eu acho que nós vivemos tempos onde essa percepção já era mais do que tempo, né, da gente poder falar sobre isso abertamente, onde as mulheres elas expõem os seus desejos, elas expõem não só a sua vontade do corpo propriamente dito, mas sobre aquilo que ela acredita ser um valor para ela. E nada mais justo do que nós termos a liberdade de dizer daquilo que nos agrada, e não só do que nos agrada, mas também, de certa maneira, daquilo que nos deixa mais à vontade diante das pessoas sem julgamento. Porque as mulheres de antigamente, quando falavam sobre o sexo, e se falavam, né, porque raramente falavam, elas eram muito julgadas, né? As mulheres, de certa maneira, acabavam tendo aí um julgamento muito cruel por parte da sociedade. Na família, então, nem se fala, né? A mulher que falava sobre desejo sexual era vista pela sociedade quase que como uma mulher da vida, né? Hoje não. É muito comum de você ver nas rodas de conversas, né? Os encontros de mulheres, hoje os chás de lingerie, né? Tudo muito, muito livre, né? Muito à vontade. As mulheres falam do que têm desejo de falar sem o julgamento, que isso é o mais legal. Agora vamos falar um pouquinho de pandemia. Porque você é um ator acostumado com palcos, casas cheias e agora todo mundo parado, principalmente o setor artístico, foi um dos mais afetados. E o Marcelo? O que o Marcelo tem feito nessa pandemia? O Marcelo tem cuidado de bebê dia e noite. Pois é, você está com uma criança recém-nascida, está com 50 dias e ainda tem uma menina de 4 anos. Olha, eu vou te falar, viu? É diversão que não acaba mais, porque a de 4 anos, a Antonella, ela tem demandas mais ativas, né? Que são as demandas do brinca comigo, do lê comigo, assiste filme comigo, desenho comigo, faça aula de inglês comigo e tantas outras de uma criança que nasceu, né, em uma época como a de agora, né? De 4 anos atrás, que ainda estamos falando disso, né, desses valores ainda na atualidade. E o outro, né, que é o João Pedro, já tem outras demandas, mas aí é uma demanda de assistência
daquele que ainda não sabe falar, que quando está com fome, que quando precisa trocar fralda, ou chora, ou grita, ou resmunga. E eu imagino que deve ter sido para você assim preocupante, né? Porque o João nasceu em plena pandemia, né? E o João Pedro, ele não esperou o terceiro sinal, não. No segundo sinal ele já veio, porque ele chegou com 32 semanas. E aí a gente tomou um susto danado, né? Porque em plena madrugada, onde o sono estava tudo normal, de repente minha esposa entra em trabalho de parto e aí já corre, né, para o hospital. Não tínhamos naquele momento ninguém que estivesse conosco aqui em casa e pudesse ficar com a Antonella. Então foi a família inteira para a maternidade. Pois é, o João chegou com emoção e falando em emoção, deve ser para você uma grande emoção voltar ao palco agora no Festival de Teatro Online Feluma, mas com um detalhe, né? Você que está acostumado com muito público vai agora atuar para um teatro vazio. Como é que você imagina encarar esse desafio aí? Olha, o palco é, sobretudo para mim, um ambiente onde eu me sinto muito à vontade. Então, só de me reencontrar com o palco, com certeza já vai ser para mim um feito muito, muito grande durante esses 5 meses em que eu não tenho trabalhado expondo o meu trabalho para o público, né? Como nós estamos em isolamento social, infelizmente isso não tem acontecido. Mas eu ainda não sei, sinceramente falando, como será a minha relação quanto à plateia propriamente dito, especialmente por se tratar de uma comédia, onde o time, né, que o comediante tem para saber se, digamos assim, o que ele está fazendo no palco agrada quem está lá na plateia é o riso. Então, nós vamos ter que encontrar uma maneira aí de rir das nossas próprias piadas. Pois é, e esse espetáculo você já levou ele para mais de 70 cidades mineiras, também no Distrito Federal, né? E agora, através da live, você pode também entrar em casas de centenas de cidades mineiras, né? Mas e como é que o Marcelo está se preparando para isso? Olha, como eu já me relaciono bem com a câmera, e em função de eu ter também uma relativa inserção no cinema, na TV, em webséries que gravo, né, durante a minha carreira, então eu acho que contracenar com a câmera, entendendo que ela é meu público, pode ser uma maneira muito sutil de me aproximar das pessoas, porque como eles estarão olhando na tela e eu estou olhando nos olhos deles através da íris da câmera, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter uma sinergia e isso vai funcionar super bem. Até porque, Marcelo, você, no seu espetáculo, você interage muito com a plateia, né? Você consegue até unir casais ali, de casais de solteiros, também você exalta os amores antigos. E nessa live você vai fazer isso online, né? Como é que você pretende trabalhar esse público que está lá em casa? Pois é, isso foi uma ideia que eu tive, né? Tão logo fui contemplado aí para participar, né, deste festival que tá muito legal até aqui, né? Então eu tive essa ideia, levei até a coordenação do teatro e a gente discutiu se tecnicamente seria possível isso e acabamos concretizando de que nós faremos a participação dos nossos espectadores, né, aqueles que estão lá do outro lado da tela, mas nós vamos fazer isso ao vivo. Então, quem estiver buscando aí um novo amor, quem estiver, né, na gíria popular, quem estiver solto na pista, pode se candidatar para participar conosco e eu tenho certeza que vai ter surpresas muito agradáveis. Assim também como aqueles que, por exemplo, às vezes têm os pais casados há mais de 25 anos, por exemplo, que é tão conhecida a bodas de prata, por exemplo, né, que podem inscrever-se também para fazer com que nós naquele momento de exaltação do amor, da união de tantos anos, que a gente possa também contemplar esses casais como uma forma até de agradecer mesmo, né, a essas pessoas que tão pacientemente cuidam umas das outras, mesmo lidando com todas as diferenças que os casais têm. Pois é, e aí as pessoas podem. Como é que você vai divulgar isso para as pessoas? Como é que elas vão poder participar desse momento único aí? Olha só, nós vamos ter um story e também uma publicação na página do Marcelo Rico, tanto no Instagram quanto no Facebook, onde nós vamos colocar as regras de participação. Mas basicamente
aquele que estiver, né, a fim de participar, ou que gostaria de inscrever, por exemplo, os seus pais que não têm acesso, digamos assim, a esse mundo digital, na nossa postagem mesmo, essa pessoa vai dizer, eu quero, ou eu quero inscrever os meus pais, ou algo dessa natureza. Nós vamos ter isso bem explicadinho no texto da postagem que faremos a respeito, e nós depois faremos um sorteio. Aqueles que forem sorteados, a gente vai mandar um link de uma reunião para eles, como se for, né, dessas plataformas que nós temos hoje, né, de comunicação digital. E aí, através dessa plataforma, eles serão inseridos no espetáculo e participarão conosco. É claro que não vai dar para a gente poder ter a participação de todo mundo durante o espetáculo, porque senão a gente ia fazer uma live só de encontro de casais, né? E isso talvez não seria viável pelo tempo que a gente tem também, né, junto ao YouTube, né, enfim. Mas com certeza nós faremos a participação do maior volume de pessoas que a gente conseguir fazer dentro da live, e aquelas que não participarem conosco efetivamente, que podem de alguma maneira também se encontrar através, né, desse momento que estarão lá como espectadores. Agora, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como é que foi participar dessa live, né? O festival abriu as inscrições, você entrou com o seu monólogo, mas você estava me falando que você, até por causa do nascimento do seu filho, você nem tem visto live. Aí, de repente, você é classificado, vai participar de um monólogo fazendo uma live. Que você achou dessa iniciativa? Como é que isso chegou para você? Olha, para falar a verdade, assim, é daquelas inscrições que você faz acreditando que se você for contemplado, você vai passar muito apertado para executar. Eu não tenho dúvida de que será um desafio muito grande, né? Especialmente por se comunicar através de um modo online, né, com as pessoas. Mas eu acho que a vida, ela é assim mesmo, né? Ela é feita de desafios, e nós temos que buscar todos os dias enfrentar os nossos medos. Fazer uma live ao vivo, certamente poderia ser para mim algo muito novo, como é muito novo. Mas também não pode ser um bicho de sete cabeças, já que eu enfrentei tantas batalhas na minha vida, especialmente no mundo das artes, onde que a gente nem sempre pode escolher onde você vai apresentar e como será a sua apresentação. Então, eu, por exemplo, mais em especial, eu já apresentei em lona de circo, eu já apresentei em acampamento de obra, enfim, nos lugares mais inusitados possíveis, eu já apresentei o meu espetáculo. Então, tudo bem que ali eu tinha plateia para fazer interação, mas você imagina o que é você apresentar-se para um monte de homens que estavam lá cavando túneis para poder colocar mineroduto. Então, assim, fazer essa apresentação online vai ser um desafio, mas não tão diferente, certamente, do que eu já fiz até aqui. Agora, então, eu queria que você aproveitasse e convidasse as pessoas para assistir Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo. Olha, é com muita satisfação que eu, estando aqui através, né, dos canais de comunicação com os espectadores e seguidores do Teatro Feluma, que eu quero os convidar para nessa próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, às 20 horas, para se conectarem aí através do youtube.com/Teatro Feluma, onde nós faremos uma live não só, né, da forma tradicional de se apresentar o espetáculo, mas também tendo uma participação do público, como sendo para a gente o grande diferencial dessa live mais em específico. Fico, naturalmente, muito feliz, né, de estar fazendo parte desse momento tão mágico para a gente que está, né, sem trabalhar há tanto tempo, né, que é voltar ao palco de novo, e tenho certeza que vocês terão um ator entregue a esse momento de felicidade de vocês. E a gente espera você também no teatro cheio, né, para poder também encenar essa peça que é tão famosa e que, inclusive, tem recorde de público. Que assim seja, é o que eu mais espero, né? Assim, o contato do artista com o público, né? Essa relação que você tem do afago mesmo, né? Ela nunca deixará de existir, por mais que o meio digital esteja entrando nas nossas vidas para ficar, né? Eu sei que haverão outros momentos de lives, seja no Teatro Feluma, em qualquer outra entidade que faça promover a cultura através de lives ou através dos próprios artistas, mas a relação com o público através do teatro, ela é indispensável. Ok, então, Marcelo, muito obrigado pela participação, por esse bate-papo com a gente e sucesso lá na sua live. Mária, sou eu quem agradeço mais uma vez, especialmente pelo seu carinho de ouvir todas as minhas histórias.
Então, gente, não perca, 12 de agosto, às 8 da noite, no canal do YouTube do Teatro Feluma, Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo, com Marcelo Rica. Até lá! Só depois de casar, não adianta nem tentar.